Boa noite a todos. Eu vou tentar trazer para vocês, assistenciado do grupo do Zap, tanto os anual do outro grupo da assistência, da consultoria. Eu vou tentar trazer um resumo. Eu quero fazer um resumo e uns adendos aí do que está acontecendo na guerra, para passar para vocês uma coisa diferente e só para vocês, que eu não vou fazer lá no Instagram desse jeito, para vocês dar uma atualizada e para vocês verem o nível que a coisa tá hoje a guerra. Já faz 38 dias que a guerra começou, que Israel e Estados Unidos atacou o Irã, todos vocês já sabem essa história, e tá para 25, 27 dias, acho que 27 dias que o canal lá, o Estreito, foi totalmente fechado. Para vocês entenderem, um navio que saiu há 27 dias atrás de lá do canal do Estreito, para a China, para Japão, para qualquer outro país, ele está chegando. Os últimos navios que saíram há 27 dias atrás, quando trancou o canal de vez, ele já chegou, está chegando no destino. E do total que passa por ali do canal do Estreito, no final de semana, os últimos 5, 6 dias, do 100% do petróleo que passa, gás natural por ali, começou a passar em torno de 10% para os países aliados do Irã, começou a passar 10% do total que passa por ali, começou a fluir de volta. O que acontece? Todos esses países que estavam recebendo, eles estão começando a diminuir o seu estoque de gás e de petróleo. O petróleo hoje, ele chegou a bater num determinado momento do dia, hoje, $116 por baril. $116 por baril. Mas não é esse $116 por baril o preço que os países estão pagando para tirar um petróleo ali do canal do Estreito, esses 10% que está passando por ali. Tem que colocar um prêmio adicional em cima de mais de $32, parecido o prêmio da soja, o prêmio do milho, para poder sair dali um baril de petróleo. Então ele está 140, 138, $142 o baril, para sair esse pouquinho que está saindo aí do Irã. E isso é um petróleo muito caro. Pagar um petróleo que estava 60, 70 dólares o baril e agora passar para 140, ele é o dobro. Ele está o dobro o preço que está sendo pago, esse pouco que está saindo por ali. De uma Rússia, para sair um petróleo hoje é o 115, o 110, que está na cotação de 16 a 20 dólares o baril, um prêmio positivo que tem que pagar. Esse prêmio ele fica flutuando e variando, é o que está hoje. Isso aí para vocês terem noção de quanto o preço tá caro o petróleo. Esse petróleo caro começa a gerar uma inflação no mundo todo, mas principalmente nos países que são totalmente dependentes do petróleo que passa por ali, que são países como Japão, Taiwan, Vietnã, Coreia do Sul, Itália, Europa, Índia, China, uns mais e uns menos. O principal país que está tendo um problema, que começou já a chegar a inflação e subiu o custo do gás natural e do petróleo, e muito, é a Europa. A Europa ela importa muito dali, e eles estão pagando um preço muito caro. E esse gás natural, ele está chegando lá caro, o petróleo está chegando caro. E o que acontece? Países como o Brasil, Canadá, Rússia, são países que importam menos petróleo. Eles têm quase autossuficiência de produção de petróleo. Eles estão sofrendo menos a questão do petróleo. Não está pagando esse prêmio aí absurdo. Então, a guerra, ela escalou. Ela está escalando e está tendo que pagar mais para ter o direito de ter esse gás. O que quero falar para vocês? Vai vir uma inflação muito grande agora. E se terminasse hoje, abrisse o estreito hoje lá de Hormuz, no Irã, mesmo assim, no mínimo, leva aí 60, 90 dias para voltar no normal, mas vocês entendem que tem 25 dias de 200, 300 navios que passa por ali, que ele parou de passar, que ele não vai mais para o destino, ele parou. Ele simplesmente não vai mais para o destino. O que acontece? Pode demorar 6 meses, 8 meses, 1 ano para voltar a ter esse fluxo e repor essa quantidade. Porque além de repor o que não foi, tem que ir colocando todas as semanas as cargas que efetivamente vai gastando.
Esses países que recebem esse petróleo, que compram, você acha que diminuiu a demanda? Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Itália, Europa, eles não diminuíram a demanda, eles continuam numa demanda forte por petróleo. Não parou o país lá, não está em lockdown. Então, vocês conseguem ver, entender que tá vindo aí um espiral inflacionário muito grande? O problema é dado como certo. Ele vem uma recessão grande no mundo agora por causa do petróleo. Ele gera um risco inflacionário. E esses países que eu citei são os mais afetados. Os que estão na linha de cima, mais afetados, Japão, Taiwan, Vietnã. E qual que é os países que tem Europa, que tem estoque? Coreia do Norte tem um estoque, mas consome pouco. Japão tem um estoque grande de dias. E China. Índia também tem um estoque bom. Então, assim, é muito importante tentar entender essa guerra na parte econômica para nós, para os nossos negócios. Então, Brasil e Rússia não dependem muito da questão de importação e eles estão flutuando por fora do negócio. Como vai fazer para parar isso aí? Como que vai fazer para parar esse efeito inflacionário? Não consegue, porque desse estreito vocês conseguem ver que de 70% a 80% do que passava ali não está passando mais. Essa oferta, ela diminuiu essa oferta. Por isso que você paga esse prêmio aí que eu falei aí para trás, além do preço em dólar por baril, para conseguir ter o acesso e ter o direito de ir comprando, para não diminuir tanto o teu estoque. Porque é muito perigoso quando diminui muito o estoque. O petróleo, o fluxo do petróleo dentro do mar, ele é um fluxo muito lento dessas cargas. Ele é um processo muito demorado, algo parecido igual a soja. Os navios, vocês conseguem perceber que os navios foram para a China, foram para os países e eles não voltaram lá para o estreito. Eles não estão lá parados na beira do estreito. Eles estão parados em algum outro lugar, eles não estão puxando, eles estão longe do seu destino. A partir do momento que destravar, eles têm que correr lá carregar para cumprir contratos. Quantos navios foi afetado, explodido, que não vai mais voltar? Um navio, para ser construído, existe uma fila de 6 anos, 5 anos, para entregar um navio. Você tem que entrar na fila, eu quero um navio aqui 5, 6, 7 anos, você vai ter o direito de pegar um navio. Um navio não se constrói assim. Olha a bagunça que o mundo se meteu para recuperar tudo isso aí. Eu fiz um resumo, eu tô lendo e tentando formar em forma de live para ir passando para vocês. Outro fato, outra coisa que eu tenho que destacar para vocês. O que foi destruído lá no Irã, as refinarias, o próprio petróleo que estava estocado, já extraído, e as refinarias, esse petróleo leva tempo para repor esse estoque. Como é que vai repor esse estoque se as refinarias vão levar de 5 a 10 anos para ela ser reconstruída como um todo? Ela está devastada, as refinarias. Vocês conseguem ver um cenário que nós vamos ter um negócio inflacionário mais a longo prazo? A minha intenção de fazer a live não é fazer terrorismo com vocês, é jogar a real. Vocês têm que começar a andar numa real agora. Vocês têm que cair a ficha do que vem por aí. É melhor vocês escutar por mim do que eu não falar e vocês acabar vendo para frente, acabar aqui 3, 4 meses vendo, ou já tem muitos de vocês que estão vendo isso que eu estou falando. Então, se demora para reconstruir, demora para repor esse estoque. Não é simples assim. Parou hoje, você fez um acordo e retomou e está tudo certo. O Trump, pela 7ª vez, hoje cedo, ele falou que ele ia destruir tudo o Irã. Tudo o Irã, que ia acabar a civilização lá. Agora, às 9 horas da noite, aí ele veio com uma lorota, dizendo que ele conversou com o cara do Paquistão, e o cara do Paquistão, o presidente, o ministro lá do Paquistão, que é um país vizinho, pediu comovidamente para ele cessar fogo e não destruir toda o Irã. Vocês viram hoje cedo que tinha um monte de pessoas numa história aí que eu postei ao redor, dando os braços em roda numa termoelétrica lá, e fazendo um escudo humano para o Trump não explodir. Tanta gente eles colocam ao redor. Igual aqui no Brasil, o MST coloca crianças e mulher grávida na frente quando vai invadir. O Irã usou dessa tática hoje.
Os Estados Unidos agora às 9 horas da noite voltou atrás porque ele é bonzinho ou porque ele não tem saída? Os Estados Unidos está sem saída nesse negócio. Eles não abrem o estreito e ele não pode apertar o gatilho e destruir tudo lá. Não pode. Não tem como mais. Já destruiu demais. Por que ele não pode destruir aquilo lá? Eu vou enviar para vocês amanhã, me ajudam a lembrar. Existem 70 data centers construído americano, das empresas, da OPI, do Google, tudo ao redor lá no Oriente Médio, ao redor do Irã. Essas bases, bases de internet, de informática, necessária dos Estados Unidos espalhado pelo mundo. Por que estão lá naquela região? Porque são data centers muito grandes que demandam de muita energia. E há mais de 5 anos os Estados Unidos não têm essa energia. Por isso que eles construíram lá. Um deles custou 30 bilhões. E eles estão lá porque lá tem muito petróleo em abundância. O que eles fazem? Eles pegam esse petróleo e mantêm ligado todos esses data centers. Se destruir um data center desses lá, se os Estados Unidos hoje bombardeasse o Irã ia contra-atacar e ia destruir esses data centers. O que acontece? Se destruir, acaba a comunicação no mundo. O Zoom não dá para abrir. Eu estou querendo abrir a live com vocês no Zoom. Caso destrua esses data centers lá, Estados Unidos perde a comunicação. O mundo fica sem comunicação, que são um data center muito grande e muito poderoso. Então, olha o nível que a guerra chegou. É petróleo e mais data center. Os Estados Unidos tem um data center muito grande lá, perto do Irã, e no mapa não aparece nada. O Irã, essa semana, foi lá, fez um vídeo e mostrou onde é que o data center está, de forma de fazer chantagem para os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos voltam atrás? Porque se eles fazerem qualquer coisinha, o Irã vai revidar e vai bagunçar com o mundo inteiro. Olha o nível da guerra onde nós estamos. A qualquer momento o Irã pode estourar uma bomba lá, se os Estados Unidos pressionar mais, e atrapalhar a comunicação no mundo. A questão da inteligência artificial bagunça muito, mas mais é comunicação. Deixa eu ver aqui. Questão já frisei do petróleo, que o petróleo está lá. A inflação. A inflação. Se os Estados Unidos, olha o lance, olha a jogada. Se os Estados Unidos manter muito tempo o país americano numa inflação absurda, que a inflação começa a subir agora. Automaticamente agora a inflação vai vir nos alimentos, vai vir em tudo no mundo todo. Se os Estados Unidos manter um longo período de inflação nos Estados Unidos, eles automaticamente estão pagando uma dívida, que eles têm uma dívida muito grande, porque ela gera deflação. Quanto mais inflação, menos eles vão pagar da dívida que eles têm. Ela gera deflação. E isso pode ser estratégico, que o Trump está fazendo isso. Se alguém acha que o Trump é louco, hoje cedo ele tocou o terror que ia destruir o Irã e agora de noite ele volta atrás e não faz nada. E deu 2 semanas porque o Irã propôs um acordo, deu 10. O Irã fez 10 pedidos e eles vão analisar para acabar aceitando entrar num acordo. Tem 2 semanas para costurar e sair esse acordo, que pode sair de madrugada, hoje pode sair amanhã esse acordo e findar a guerra. Por que findar a guerra? Porque os Estados Unidos está com um problema grande de inflação, de custo da guerra. O mundo está com um problema que não pode seguir. Essa guerra não pode, ela tem que terminar imediatamente, porque vai haver desabastecimento de petróleo. A Europa, como vem agora o verão, eles já estão falando lá na Europa que vai faltar querosene para os aviões, por causa que lá tem muito turista, muito turismo na Europa. E já é dado como certo que vai ter um período agora que vai faltar querosene para tocar os aviões lá. A questão do turismo da Europa vai ser afetada. A Europa, vem o verão, eles têm que se aquecer, se esfriar no ar-condicionado. O verão é muito caloroso lá. No inverno precisa o gás natural para se aquecer. Eles vão ter um aumento no custo do gás natural lá agora e na energia para o verão. É assim, eles estão lascados. O custo dele é a inflação da Europa. Se tem um lugar do mundo que vai sofrer, é a Europa. Europa, Japão, eles vão sofrer muito com isso, porque eles são muito consumidores do que está caro. E vai gerar inflação, o próprio petróleo. Esse preço do galão do petróleo nos Estados Unidos é um dos maiores da história. Isso aí vai gerar uma inflação, já está gerando. Assim,
é fora de base. Uma outra coisa que para salientar para vocês, o parlamento americano, ele pode entrar, votar e terminar a guerra a qualquer momento. Vocês sabiam que essa guerra ela nem está em estado votado no parlamento, decretado como uma guerra? Ela é simplesmente um ataque dos Estados Unidos e do Israel. Internamente, nos Estados Unidos, tem que registrar a guerra. O parlamento, os deputados vão lá, votam, estamos em guerra, daí, em caso de guerra, tem exceção. Ela nem foi votado, nem foi levado à pauta, porque não é uma guerra, é um ataque. E eles podem segurar esse ataque por anos. Então, assim, olha o nível da brincadeira. E por que eles não terminam essa guerra? Se o parlamento tem voto suficiente para terminar e não quer terminar. Não se manifestou em terminar. Tu entende que Trump, Biden, parlamento, todas as guerras para trás que teve, a questão do parlamento, o parlamento nunca ficou contra. Em todas as guerras, Golfo, Chechênia, Irã, Iraque, todas elas, Biden, Bill Clinton, Obama, Barack George W. Bush, nenhuma o parlamento votou para terminar a guerra. Então, assim, essa também não está sendo votada. Esse ciclo do Trump, ele provavelmente vai ser esses 4 anos de mandato, ele vai terminar, e é um ciclo que o presidente vai embora. Ele vai sair muito desgastado. Mas o plano e o objetivo dos Estados Unidos pode estar sendo diminuir a dívida. Ele fez tudo isso no petróleo para diminuir a dívida. O que eles fizeram aqui na Venezuela foi porque eles estão... A produção de petróleo dos Estados Unidos começou assim, ela está caindo. Eles precisaram invadir a Venezuela e tomar o controle por causa de petróleo, não por causa do Maduro que faz isso ou aquilo. E eles tentaram fazer a mesma coisa no Irã e não conseguiram. E o Irã trancou o pé pelo estreito, embargado ele já teve a vida toda, e ele trucou. E o Irã tem uma leve chance de estar levando e ganhando essa guerra. Eu já falei há dias que o Irã perdeu a guerra, porque os Estados Unidos está de mão atada. Ele consegue os objetivos, mas ele não consegue sair vencedor da guerra. E se ele aceitar agora esses 10 pontos que o Irã colocou, quem ganhou a guerra foi o Irã. E eu quero ver o Trump dizer assim, não, eu estava doidão, eu destruí demais, ter a humildade e voltar atrás. O nível que chegou. Trazer para o nosso mercado fertilizante do que estava o preço início de janeiro para agora já subiu de 40% a 60%, que estava em dólar, por causa da guerra. Fertilizante, petróleo, o que mais? Vai ter várias coisas. Os venenos, as coisas importadas, fosfatado, uma inflação doida. Vai ter uma inflação doida à frente. Isso aí é dado como certo. Vai ter uma recessão. As ações, toda vez que o petróleo bate nesse nível que ele bateu hoje, o S&P 500, desde 1912, início do século passado, as ações americanas, elas caem de 30% a 45%. As ações estão nas máximas, tanto lá fora como no Brasil. Nós vamos ver agora os próximos meses, talvez leve 8 meses, 10 meses, até 1 ano, as ações vão despencar de preço, porque elas estão nas máximas. Toda vez que dá esse problema, vem uma recessão, e uma recessão forte. Eu quero produzir um conteúdo agora, mais uns dias, para explicar da recessão que vem à frente, como vai ser no grão, como nós vamos ter no grão, o quanto que vai ter de aumento, como é que vai ficar os grãos para vocês. Então, assim, tem que ter muita cautela. Não adianta mais querer se iludir que nós vamos ver adubos baixando agora. Nós poderemos ter 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, é difícil saber quanto tempo, mas nós vamos ter um longo período de preços altos. A dúvida é agora, quanto a soja vai subir, quanto o milho vai subir, corrigir o boi, para impactar menos essa questão inflacionária que vem, essa recessão forte que vem à frente. O Brasil a vida toda, dos últimos 20 anos, falar dos últimos 20 anos, tirar o Collor lá atrás, é normal nós ter mais de 10% de inflação. O tempo todo ter 10, 12, 13% de inflação. A Selic lá em cima. Agora com a guerra, a Selic estava baixando de 15%,
até o final do ano ela ia ficar em 11,75. Agora, até o final do ano, ela vai ficar só em 14. Ela não vai baixar tanto, ela vai ficar mais para cima. A guerra já afetou. Como vai afetar lá nos Estados Unidos? Então, assim, o cenário todo. E deixar para finalizar, para o vídeo não ficar grande, todas as vezes, no mundo inteiro, em tudo que é país, quando acontece uma inflação muito alta, uma disparada do petróleo, em ano de eleição, o presidente que está, ele perde. Isso nos Estados Unidos, tudo que lugar. Esse evento que nós estamos vivendo agora faz com que quem está no comando e ano de eleição, ele não consiga ganhar a eleição. O governo brasileiro vai subsidiar por hora para amenizar aí uns 30, 60, 90 dias. Eles vão bancar a festa e vão subsidiar essa questão do petróleo, vão dar uma afetada boa na Petrobras. Como é um país que paga mais de 1 trilhão de juro por ano, o que é botar 1, 2, 3 trilhão da dívida em subsidiar petróleo? Então, assim, para nós que somos consumidor, talvez vai ser bom. O governo vai tentar fazer uma medida para ficar politicamente viável ainda para a eleição, vai fazer política com isso, mas vai torar uma grana legal para não haver a disparada. Então, qual que é a vantagem? Nós, ao longo do tempo, no Brasil, nós sempre vivemos com inflação. Nós estamos com o diesel mais alto, uma inflação grande, mas agora nós leva vantagem com tudo em relação aos outros países do mundo, que eles sempre é 0,5%, 1%, 2%, 3%, eles já estão beirando. Nós é 10%, 12%, 15% e é o que tem, entendeu? Eu vou terminar por aqui para não ficar grande e para vocês poderem assistir aí nos 2 grupos que eu vou postar. Isso é um conteúdo exclusivo para vocês ir vendo, assim. Eu quero trazer o próximo falando do grão, relacionado ao que eu falei aqui, beleza? E qualquer coisa vocês me perguntam, vão perguntando aí no grupo que eu vou respondendo durante os próximos dias.